Senhor nosso Deus, e hoje nós queremos continuar. E para nossa meditação nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 12. Êxodo 3, do versículo 1 até o 12. É um texto bastante conhecido de todos nós. Assim, em reverência, como você está sentado, lemos esta palavra do Senhor, o nosso Deus. Êxodo 3, de 1 a 12. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei a grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu irei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Pai Todo-Poderoso, é a Tua palavra, Senhor, que é lida, e que ela possa, Deus, ser ministrada aos nossos corações, na ação gloriosa do Teu Santo Espírito, para que saímos daqui, Senhor, não como entramos, Senhor, mas que o Teu mover e o Teu Santo Espírito nos renove, nos vivifique e nos desafie para servirmos ao Senhor no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Tira as sandálias dos teus pés, não agora, aguarde um pouco, né? Amados, como é conhecido todos nós, né? Moisés tem a sua vida dividida em 3 partes, né? 40 anos bem vividos, né? Filho da filha de Faraó, se sentindo, né? O cara, vida boa, tudo de bom, né? Um playboy na vida. Tinha tudo o que queria, né? Passeava lá dentro do Egito com a sua biga e seus cavalos, né? Por o sangue, todos ficavam olhando e admirando. Era um homem admirado, né? Pelo seu conhecimento, sabedoria e pela vida boa que ele tinha, né? Mas um dia isso chegou ao fim, né? Ele caiu da graça dos egípcios, porque ele matou um soldado egípcio para defender o seu povo, que estava ali sofrendo. Sendo um assassino, teve que fugir, né? Vai para as terras de Midian e passa de filho da filha de Faraó a pastor de ovelhas. Como se não bastasse, né? Não tendo nada, indo pastorear ovelhas, ele chega até a casa de Jetro, né? E ali Jetro já arruma um casamento para ele, né? Já arruma um casamento para ele. Ele se torna, né, genro de Jetro e vai trabalhar para o seu sogro como pastor de ovelhas.
Imagine a situação em que está vivendo Moisés. Com certeza havia uma certa cobrança dentro de casa, se não pelo sogro, Jetro, pela sogra, né? Todos amam sogra, né? Sogra, aquela pessoa assim, especial na vida de todos nós, né? Então, eu sei que você ama a sua sogra, estou dizendo porque eu sei que você ama a sua sogra, né? Eu amo muito a minha sogra, né? É lógico que ela está a quase 300 quilômetros de mim, mas eu amo também a minha sogra, né? E um dia, nessa rotina de idas e vindas, né? Levar o rebanho para comer, né? Trazer o rebanho, levar o rebanho para tomar água, né? Ele se aproxima de um lugar, né? E ele vê um arbusto que está encandecido. Dizem que a mulher é curiosa, né? Mas Moisés olha, vê aquele arbusto encandecido e fala: o que será que é aquilo, né? Eu vou me aproximar lá para ver o que é que está acontecendo. E então ele se aproxima daquele lugar. Para ele, não deveria ser nada diferente naquele dia. Não deveria ser nada diferente do que ele já estava acostumado. Mas quando ele se aproxima daquele lugar, ele ouve a voz do Senhor dizendo: Moisés, Moisés, né? É interessante que quando o Senhor fala uma vez só, é mais tranquilo. Mas quando o Senhor chama o nome do seu servo 2 vezes, é porque o negócio é mais sério, né? Porque o negócio é mais complicado. Porque você não pode deixar e tem que ser com você mesmo, ainda que você não queira, né? Porque foi assim, né? Quando o Senhor falou com Abraão lá em Gênesis 22:11, foi assim com Samuel, né? Foi assim que ele falou com Marta, Marta, né? Presta atenção, Marta, na sua vida. Foi assim que ele falou com Simão, Simão. Foi assim que ele falou com Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quando é um chamado por 2 vezes é citado o nome, se prepara, porque a luta, porque o desafio, porque a missão não é fácil. Certamente exigirá muito de você. Certamente exigirá muito da sua capacidade. Certamente exigirá uma entrega total e plena para a realização da obra do Senhor. E ele diz: Moisés, para um pouquinho, né? Não se aproxime, tira aí a sandália dos seus pés. E quando ele ouve isso, certamente ele deve ter pensado: acabou o meu sossego, estava tão bom e eu não sabia. Me acharam aqui. Me acharam. Eu estava tranquilo. Pensei que ninguém fosse me encontrar. E agora, como assassino, Deus me encontra. Deus me acha. E diz para ele: pode vir, mas tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Imagino que ele deve ter arrepiado da cabeça aos pés, né? Deve ter arrepiado da cabeça aos pés, porque ele descobriu que ele estava diante do Senhor. E deve ter pensado, né? Como miserável pecador que sou, foragido, certamente nesse momento, nessa hora, eu vou ser consumido. Mas o Senhor tinha dito para ele: olha, tira a sandália dos seus pés. O que será, amados irmãos, se nós podemos compreender, entender e aplicar na nossa vida com esse ato que o Senhor pediu para Moisés fazer? Tirar a sandália dos seus pés. Eu quero falar sobre 3 pontos aqui. Primeiro, tirar a sandália dos seus pés significou o reencontro
com o Deus que restaura. O reencontro com Deus que restaura. Ele não podia se aproximar de Deus, ele não podia estar diante do Senhor, se ele estivesse e continuasse ainda naquela caminhada, naquela perspectiva que ele estava, do seu coração entregue a um pastoreio de ovelhas e sentindo-se um homem condenado. Ele precisava se limpar de toda aquela sujeira que se encontrava sobre a sua vida, na sua mente e no seu coração. Ele precisava se encontrar novamente com uma pessoa que um dia foi tirada lá do rio, que um dia foi separado para o Senhor, que um dia foi colocado dentro da casa de Faraó, para ser instruído, para aprender, para ser preparado para a missão que viria alguns anos depois. E como Deus é o Deus que controla a história, que tem o domínio da história, às vezes nós temos dificuldade para crer, às vezes nós temos dificuldade para esperar o tempo, né? Mas o tempo vem e Deus faz a sua obra. Lá no versículo de número 23, do capítulo 2, assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dele clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Eles estavam sofrendo, mas Deus pôs um fim, né? Como disse a dona Hilda um dia para mim, quando nós estávamos orando a respeito de uma pessoa, ela disse: pastor, o problema está resolvido. O que aconteceu, dona Hilda? O homem morreu, né? O homem morreu, está resolvido o problema. E nós estávamos orando para que esse problema se resolvesse, e o problema se resolveu com esse homem morrendo. O problema se resolveu para o povo de Israel quando Faraó morreu. E chegou o tempo do Senhor mudar o rumo da história. Moisés agora diante do Senhor, no tempo de Deus, tendo Faraó morrido, né? Ele precisa se reconciliar consigo mesmo, se encontrar diante de Deus, se aconchegar diante de Deus, reconhecer que esse Deus é o Deus que perdoa. Por isso, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, no ato de humildade, de reconhecimento, que eu sou o Senhor e que você precisa de mim. Se reconheça pecador e necessitado do meu perdão, da minha graça. Assim também é conosco. Nós precisamos, amados irmãos, de adentrar a presença do Senhor, pedir perdão, limpar o nosso coração. Certamente que naquele momento Moisés foi tratado no mais íntimo da sua alma, no mais profundo da sua vida, e ele foi restaurado, porque ele não poderia ir para uma missão se ele carregasse esse fardo pesado de ter assassinado alguém e não ter obtido o perdão para a sua vida. A pior coisa que existe na vida de um cristão é ele não liberar perdão, não pedir perdão, não se reconciliar com o Senhor, o nosso Deus, e carregar na sua mente e no seu coração aquilo que lhe atormenta de dia e de noite. Moisés não podia ter uma tormenta de dia e de noite. Ele precisava caminhar como alguém que tem um encontro com o Senhor e que é preparado pelo Senhor. Nós também, amados irmãos, somos chamados para tirar as nossas sandálias, para limpar a sujeira do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, para caminharmos livres diante do mundo, e o mundo olhar para nós e dizer: aí está o Moisés do nosso tempo. Aí está aquele que conhece aquele que é o libertador, aquele que é o salvador, aquele que veio para nos trazer vida e vida eterna. Tirar as sandálias, amados irmãos, limpar o nosso coração, nos reconciliarmos com o Senhor e estar pronto para obedecer ao Senhor nosso Deus. Antes da missão, é necessário a pureza de coração.
Antes da missão, é necessário limpar o coração. Antes da missão, é necessário estar em paz com o Senhor e conosco mesmo. Ninguém pode ir para a missão com o coração danificado, torto, machucado, ferido. Precisa ser tratado pelo Senhor. Lembra de Isaías? Quando ele está lá no templo, Isaías capítulo 6, ele diz: Senhor, ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Ele se encontra no momento de confissão e dizendo: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Precisamos, como servos do Senhor, para nos mantermos, amados irmãos, nessa missão para a qual fomos chamados, nos livrar, renunciar ao pecado, né? A mentira, os ciúmes, o ódio, a língua preta, né? A falsidade, né? O adultério, fornicação, tudo aquilo que é do homem, tudo aquilo que faz parte da sandália que carregamos com a sujeira do mundo e que precisa ser tirada dos nossos pés diante do Senhor. Mas tirada dos nossos pés diante do Senhor e sabendo que quando nós estamos caminhando com o Senhor, nós continuamos caminhando em santidade. Não era só aquele momento que ele tinha que andar sem aquela sandália. Era agora durante todos os dias da sua vida. Tire as sandálias da contaminação com as coisas deste mundo, com as coisas da carne, né? Deixe a brasa viva lá do altar, que Isaías falou, que o anjo chegou lá no altar, pegou uma brasa viva e tocou os seus lábios e disse: olha, esta brasa tocou os seus lábios, os seus pecados estão perdoados. E aí então o Senhor pergunta: e a quem eu enviarei? Ele diz: e quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque ele tinha sido tocado, ele tinha sido curado, ele tinha sido perdoado, ele estava pronto. Deixe essa brasa viva do sangue do Cordeiro Jesus Cristo também tocar os seus lábios. Antes da missão, é necessário a limpeza do coração. Moisés, tira a sandália dos seus pés. As sandálias significou naquele dia para Moisés que ele estava tendo encontro com o Senhor, estava sendo restaurado pelo Senhor. Em segundo lugar, tirar as sandálias dos pés é ir ao encontro com o eu sou. Ir ao encontro com o eu sou. Foi o que ele fez. Deus se revela a Moisés não apenas como Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas como o Deus vivo, o Deus presente, o eu sou. A presença de Deus transformou aquele lugar num lugar santo, num lugar de adoração, um lugar onde para adentrar precisava se tirar as sandálias. Um lugar de entrega, um lugar de reconciliação, um lugar de confissão, um lugar de restauração, um lugar da presença gloriosa de Deus. Lugar de você adentrar e sentir a presença, o poder e a glória do Deus Todo-Poderoso. Para nós, amados, precisamos viver também em santidade, saber quando nós adentramos este lugar precisa ser um lugar santo, um lugar onde nós nos reunimos para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, para adentrar esse lugar, nós precisamos tirar as nossas sandálias, precisamos nos despir de nós mesmos, para nos colocarmos na presença do Senhor, do Todo-Poderoso, do grande eu sou. A presença de Deus tornou aquele lugar um deserto, um lugar aprazível, um lugar da presença gloriosa do Senhor. E ele disse para Moisés: não chegue aqui, aqui é terra santa. Quem habita na terra santa?
O eu sou, o Todo-Poderoso. Você pode imaginar o que significa o eu sou? Dá para pensar o seguinte: eu não vou mais dizer, não vou mais responder para ninguém, eu sou. Eu tenho que dizer para a pessoa assim, ó, eu me chamo. Eu não sou o Gilmar, eu me chamo Gilmar, né? Porque o eu sou significa autoexistência. O Deus que é autoexistente. O Deus que é eterno, que é imutável, que tem soberania absoluta sobre tudo e sobre todas as coisas. E é diante, amados irmãos, desse Deus que Moisés se encontrava naquele dia, naquele momento, naquela hora. E eu quero dizer uma coisa para você. Não é outro Deus que está neste lugar a não ser o eu sou. O soberano, o todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus criador e sustentador de toda a criação, o Deus que nos alcançou com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, e nos tornou servos seus para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Dá para pensar como nós devemos nos comportar diante do Senhor nos nossos momentos de culto, de louvor e adoração? Precisamos tirar a sandália dos nossos pés. Imagine, amados irmãos, que lá em Isaías capítulo 6, quando fala a respeito dos anjos, ele diz que os anjos com duas asas eles cobriam o rosto, com duas asas eles cobriam os seus pés e com duas asas eles voavam. Se os anjos precisavam cobrir o seu rosto, se Moisés cobriu o seu rosto diante do eu sou, quem somos nós para termos um comportamento como se estivéssemos muitas vezes na igreja, na sala da nossa casa? Como se estivéssemos adentrando o lugar onde nós podemos ficar à vontade e nos sentir à vontade, pensar à vontade o que nós queremos, do jeito que nós queremos, e nos posicionarmos, vestirmos a nossa vontade e ser do nosso jeito. Mas nós estamos com Moisés diante do eu sou. Ele diz para Moisés, lá no versículo 6, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. E ele continuou dizendo para Moisés quem ele era. Que ele era o Deus que ouvia o clamor do povo. Que o povo não estava sofrendo sozinho, que o povo não estava sofrendo desamparado, que o povo não estava sofrendo sem lágrimas, que o povo não estava sofrendo sem alguém que se compadecesse dele, porque ele estava se compadecendo daquele povo. Ele estava chorando, ele estava suando, ele estava sofrendo com aquele povo o seu sofrimento. Ele diz, eu vi o sofrimento, eu ouvi o clamor desse povo, Moisés. Eu ouvi, eu tenho ouvido. Você pensa que eles estão gritando ao léu? Você pensa que eles estão gritando num eco sem fim? Não. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu sou Deus, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas que habitam nas alturas, mas eu ouço aqueles que clamam. Eu conheço o sofrimento do meu povo, Moisés. Eu sou o Deus que conhece. Eu estou lá sofrendo com eles. E ele diz, e eu desci com o objetivo, livrar o meu povo. No livro Noite em Auschwitz, eles reuniam os judeus para sacrificá-los, né? E num dia, colocaram as pessoas ali, e dentre eles tinha uma criança. Os adultos morreram logo, mas aquela criança ficou se debatendo ali. E a pessoa disse, Senhor, onde o Senhor está? Que uma criança sofre tanto desse jeito. E o Senhor falou ao seu coração, eu estou
ali naquela criança que está pendurada naquela forca. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que prometeu estar conosco, caminhar conosco. Eu sou o Deus que desce do céu para socorrer o seu povo, né? Você pode ter intimidade com o Senhor. Deus pode ser seu amigo. Mas o que não pode, amados irmãos, é ser banalizada a nossa conversa e os nossos termos usados para se referir ao Senhor nosso Deus. Hoje nós temos e vemos uma facilidade nesses louvores que vem hoje de chamar Jesus, de chamar o Senhor nosso Deus de você, Deus. Ah, amados irmãos, como Moisés poderia dizer, e você, Deus, se ele estava diante do Eu Sou, do Todo-Poderoso, do Senhor da glória e da majestade. Eu confesso que eu tenho dificuldade para cantar esses cânticos e evito cantar esses cânticos que chama Deus de você. Porque Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele é o Rei de toda a glória, de toda a majestade. E é impossível que num tempo onde as pessoas valorizam o ser humano, o negro, o branco, valorizam até animais e lutam para defender animais, mas chamam Deus de você. Adentram o templo, muitas vezes sem nenhum respeito. Adentram o templo com a mente e o coração colocados em outro lugar. Adentram o templo, às vezes, cheio de ódio, cheio de ira. Deus é o Senhor, o Todo-Poderoso. É Ele que é digno de todo louvor, toda adoração. Não é questão, amados irmãos, de intimidade, não. De conhecimento, não. É questão que o nosso Deus é santo. Nós estamos falando sobre santidade. E nos referir a Deus como o ser santo. Ele não é um amigo. Ele pode ser chamado, sim, de o amigo. Ele merece reverência. Ele não é um chegado seu para você chamar ele de você. Ele é o Senhor, o seu único e suficiente Salvador. Ele é o Eu Sou. O tempo pode mudar, o homem pode mudar, mas Deus não muda. Deus é o mesmo hoje e será por toda a eternidade. E será reverenciado por toda a eternidade. E será adorado por toda a eternidade. Tire a sandália dos seus pés. E contemple o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o que habita nas alturas. Não é o Deus das emoções dos homens, mas é o Deus Santo. Muitas vezes nós temos momentos de louvor, momentos de adoração que as pessoas se emocionam. Mas nós nos voltamos para aquele tempo em que as pessoas caíam. Lembra da teologia do tombo? Né? Que as pessoas caíam, jogavam paletó e caiu um monte de gente, né? E tudo mais. Mas se levantavam do mesmo jeito que caíam. Essas pessoas se emocionam diante do Senhor, o nosso Deus. Mas as suas vidas não são transformadas. Seu jeito de ser não muda. Seu comportamento não muda. Ele continua sendo o mesmo patrão que ele é, o mesmo funcionário que ele é, o mesmo colaborador que ele é, antes e depois deste momento na vida. É porque não mudou nada. Porque quando nós nos adentramos na presença do Senhor nosso Deus, reconhecemos que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, nós tiramos a sandália dos nossos pés e adoramos ao Senhor. E nos tornamos verdadeiros adoradores e as pessoas reconhecem. Tem alguma coisa diferente em você. Você é servo do Deus Altíssimo. Eu observei o seu temor, eu observei a sua oração, eu observei quando você entrou aqui. Eu vejo que você está orando. Eu vejo que você está lendo a palavra. Eu vejo que você se importa com as pessoas. Eu vejo que você tem um sentimento diferente dos outros que aqui passam. E dos outros que disseram que são cristãos. Eu vejo que você é um servo de Deus. Você teme a Deus. Porque você sabe que Ele é o grande Eu Sou.
Em terceiro lugar, tirar as sandálias dos pés é saber que Deus é quem está no controle e vai conduzir tudo e todas as coisas. Se Ele tiver que destituir alguém, Ele vai destituir. Foi Ele que fez isso lá com o faraó. Chegou o tempo, cessa esse faraó. Inicia um outro reinando no lugar dele. Estar descalço, amados irmãos, significa estar vulnerável, né? Estar despido na presença do Senhor nosso Deus. Reconhecer que Ele conhece as nossas mentes, os nossos corações, sabe das nossas possibilidades, das nossas impossibilidades, sabe que nós não somos nada. Foi isso que Moisés foi aprender lá no deserto, né? Por isso que ele saiu lá de filho da filha de Faraó para ser pastor. Para ele descobrir que ele não era nada, que ele não podia nada, que ele não tinha nada. Mas que quando Deus se encontrasse com ele, como encontrou e disse: Moisés, Moisés, ele seria uma outra pessoa. Precisamos entender, amados irmãos, que nós vamos andar com o Senhor 24 horas por dia. O servo de Deus está em missão 24 horas por dia, não dá para interromper, não dá para pedir licença para alguma coisa. É momento de abandonar o controle, amados irmãos, da nossa vida. Soltar, né, o leme, deixar o Senhor nos conduzir, deixar o Senhor nos tratar, deixar o Senhor fazer a sua vontade, o seu querer nas nossas vidas. Nos submeter ao senhorio de Cristo, na vida, na família, no ministério, na igreja. Perguntar: quem é que controla a sua vida hoje? Quem é que tem a agenda da sua vida hoje? Quem é que comanda a agenda? É você? Se você pensar, se você achar que é você, é bom você mudar o seu pensamento. Quem precisa fazer a sua agenda é Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso Deus. E Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Os fios de cabelo da sua cabeça estão contadas, não cai uma folha de uma árvore, se não for da vontade do Senhor nosso Deus. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem e não de mal. Mas sou eu. Quem é que tem o controle das suas finanças? É você? Não. É aquele que cuida de você. É aquele que é o Senhor das nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso. É momento de abandonar a nossa autonomia e nos entregarmos ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele cumpra a missão que Ele tem para realizar através de cada um de nós. E eu quero meditar com você, para concluir aqui, o verso de número 10 ao verso de número 12. No verso 10, eu quero destacar aqui, quando ele diz assim: vem agora e eu te enviarei. É o Senhor que vai enviá-lo. Não é ele que descobriu que tem que voltar lá para o Egito, que agora o faraó, que era amigo dele, morreu, e agora ele pode voltar lá e brigar e libertar o povo. Não, é o Senhor que vai enviá-lo. Temos que compreender isso, amados, que nós somos e precisamos ser enviados pelo Senhor. Tem gente querendo escolher o ministério em que ele vai trabalhar, o lugar na igreja em que ele vai atuar. Tem gente querendo escolher a missão na qual ele quer participar e para onde ele quer ir. Isso não é igreja, isso não é missão de Deus, missio Dei. Isso é missio ego, eu. O Senhor disse para Moisés: sou eu que vou te enviar. Precisamos estar nessa vibe, precisamos estar nessa ordem, precisamos estar nessa sintonia de que é o Senhor que envia.
Mas não porque eu me acho enviado, não, porque eu tirei as sandálias dos meus pés na minha humildade. Eu estou servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Hoje é faxinar lá a igreja, porque a Silvana não está podendo faxinar, então eu estou indo lá para limpar os banheiros da igreja. Hoje eu estou ali no quintal, ali na garagem, limpando, porque eu percebi que o mato cresceu. O Rui não veio passar o veneno para matar o mato. Não. Eu estou servindo. Ali, aquela pessoa que está necessitada, aquele irmão que está precisando de oração, é o Senhor quem envia. Tem muita gente querendo ser missionário, mas querendo ser missionário onde ele quer ser missionário, e não onde o Senhor tem colocado ele para ser. Tem gente cheia de projeto na igreja, Tem um projeto maravilhoso, Mas nunca dá certo. Sabe por quê? Porque não é de Deus. Não é de Deus. E não adianta você insistir no seu projeto, se esse projeto não for aquele projeto que o Senhor está te enviando para realizar. O que dá certo no reino é o projeto de Deus. Às vezes nós ficamos imaginando, planejando coisas grandes. Não, é aquilo que Deus quer realizar. É aquilo que Deus quer fazer. Aquele jovem pregador que pregou, depois quando sentou, aquele senhorzinho bateu no joelho dele e disse: filho, de onde você tirou esse sermão? Ele disse: tirei daqui. Ele falou: só podia ter saído daí mesmo, porque não saiu do coração de Deus, não saiu da ação do Espírito Santo de Deus, saiu da sua mente, mas não saiu na ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Aqueles jovens que foram expulsar o demônio, em nome de Paulo, em nome do Deus de Paulo, eles foram embora nus, levaram a surra do demônio. Eles imaginaram que eles estavam realizando uma missão sobre a face da terra, que era exatamente aquilo que os discípulos estavam fazendo, mas eles não tinham sido chamados para aquilo, eles não tinham sido enviados para aquilo. Quando nós vamos e não somos enviados, não dá certo. Não é da vontade do Senhor, isso não acontece. Não é de Deus. Está no coração de um servo de Deus, mas não é de Deus. Como é que pode isso, pastor? Pode. Não tem oração, não tem consagração, não tem comunhão com Deus, não tem humilhação, não tem arrependimento. Como é que vai ter vontade de Deus? Onde está a vontade de Deus nessa vida? Versículo de número 11, ele diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Reconhecimento de dizer: quem sou eu para ir até Faraó? Reconhecer que não somos nada, não podemos nada, não somos capazes de nada, não temos condições nenhuma. Somos frágeis, falhos, pecadores, miseráveis, necessitados da graça e do amor do Senhor nosso Deus. Moisés teve que aprender isso. Eu não sou nada, Senhor. Por favor, tem misericórdia, porque eu não sou nada. Que nós também, como igreja, amados irmãos, possamos diante do Senhor, nos encontrarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não sou nada, a não ser um simples servo do Senhor. Lá em Atos 1:8, Lucas registra: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. A única coisa que você pode ser sobre a face da terra é testemunha. Testemunha daquilo que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Testemunha do amor de Deus lá na cruz do Calvário. Testemunha da salvação de Cristo Jesus na sua vida. É isso que você precisa testemunhar. Paulo lá em Romanos 1:1, ele diz: Paulo, servo do Deus Altíssimo. Ele poderia dizer o teólogo, ele poderia dizer o intelectual, ele pode dizer um grande homem da sociedade,
mas ele diz: o servo do Deus Altíssimo. É por esse caminho, amados irmãos, que a igreja é desafiada a caminhar. No caminho do serviço, para o louvor da glória do Senhor nosso Deus. E no versículo de número 12, ele diz: eu te enviarei. Versículo 12. Deus respondeu: eu serei contigo, e este sinal será o sinal que eu te enviei. Eu serei contigo. A certeza da presença de Deus na nossa vida, a convicção do chamado, a convicção da missão, o compromisso de realizar esta missão, sabendo que Deus está conosco naquilo que nós estamos fazendo, que não é meu, que não sou eu, que é do Senhor a missão a qual eu estou realizando. Não é do pastor Gilmar, da Igreja Presbiteriana Independente de Agudos. Não é do conselho da igreja. Não é de ninguém que tenha um nome, por maior que seja o nome. É do Senhor. E é o Senhor que está caminhando conosco. E é o Senhor que vai conosco. É o Senhor que é por nós. E a palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não for por você, se Deus não for por nós, como Moisés também disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E eu concluo esta palavra dessa noite, deixando com você aqui 3 desafios que nós já falamos nele. Primeiro, tira a sandália dos teus pés, para que Deus possa te restaurar daquilo que tem te impedido de ser bênção na sua vida, de fardos pesados que você tem carregado sobre os seus ombros, achando que é de sua responsabilidade, achando que é você que tem que fazer. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Moisés precisou ser restaurado. Seja restaurado nessa noite, porque senão você nunca vai estar pronto para realizar nada na sua vida. Porque quando nós somos chamados, a missão não é aqui na igreja. Aqui eu preparo, a missão é lá fora, é no seu dia a dia. Quando você levanta de manhã lá na sua casa, começa a sua missão. Eu não sou pastor aqui pregando na igreja, eu não sou pastor quando estou aqui no escritório. Eu sou pastor, como os irmãos são cristãos, 24 horas por dia. Nós precisamos de permitir que essa missão aconteça na nossa vida. Mas para isso nós precisamos de restaurar. Tem alguma coisa aí? Então tira a sandália dos teus pés. Permita que Deus esteja te curando, te libertando, te salvando, para que você tenha um espírito livre para adorar, para servir ao Senhor. A missão é grande. Os trabalhadores são poucos. Por isso que Jesus ia rogar ao Senhor do Seara para que mande trabalhadores. Em segundo lugar, tira a sandália dos seus pés, porque você está na presença do Eu Sou, do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, do Santo dos Santos, daquele que habita nas alturas, mas daquele que olha e vê e sente e sabe dos seus sofrimentos. Tira a sandália dos seus pés e diga para o Senhor: Senhor, por favor, esteja sempre comigo. Eu quero essa presença na minha vida, a sua presença na minha vida. Eu quero os seus cuidados na minha vida. Eu quero que o Senhor esteja verdadeiramente no controle de tudo e todas as coisas. Eu não vou segurar mais nada, porque o Senhor estará no controle da minha vida. Feche teus olhos. Eu não sei se você pode fazer isto simbolicamente. Se você puder, faça isso. Tire
o sapato dos seus pés. Pise nesse chão aqui, como você nunca pisou ainda no chão desse templo. Creia que o Senhor tem te chamado para um novo tempo na sua vida, na sua família. Eu quero estar orando com você, mas você precisa se colocar nesse lugar onde o Senhor falou: Moisés, Moisés. Onde ele se tornou santo porque o Senhor estava ali. Onde o Senhor tratou com Moisés. Onde o Senhor falou com Moisés. Onde Moisés se sentiu servo. E onde o Senhor disse: eu estou no controle, eu estarei com você, fique tranquilo. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nos encontramos, Senhor, aqui no lugar onde nós chamamos a casa do Senhor. Onde, ó Deus, Davi olhou e disse: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. Quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma, ela suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Porque o pardal encontrou a sua casa e a andorinha encontrou o seu ninho. Mas eu encontrei, Senhor, os teus altares, Rei meu e Deus meu. E aqui assim nós estamos nesta noite, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, queremos que o Senhor nos prepare, Senhor, para viver, Senhor meu Deus, de forma que o Teu nome seja exaltado e glorificado, de forma, ó Deus, que a Tua obra seja realizada através da nossa vida, de forma, ó Deus, que possamos sempre nos lembrar de tirar as nossas sandálias, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa nos enviar, para que o Senhor possa estar conosco, e para que, ó Deus, aquilo que estivermos fazendo, estejamos fazendo para a glória do Teu nome, Senhor, e com a Tua aprovação, para que seja, Deus, o serviço Teu e não o nosso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.